campanhas eleitorais. Nesse fim de semana, o senador e pré-candidato à presidência, o Flávio Bolsonaro, participou de um evento em Buenos Aires, na Argentina, onde elogiou o presidente Javier Milei e afirmou que, se for eleito, o Brasil, abre aspas, voltará a ser mais irmão da Argentina, fecha aspas, a partir de 2027. No discurso, Flávio também defendeu uma maior aproximação com Israel, celebrou o avanço de governos de direita na América do Sul e sinalizou como pretende conduzir a política externa caso chegue ao Palácio do Planalto. Quem vai trazer mais informações é a repórter Marília Ribeiro, que está de volta aqui com a gente. Bom dia de novo, Marília. Bom dia novamente, Nath. É isso então, né? O senador Flávio Bolsonaro está na Argentina, cumprindo ali agendas. Como você disse, ele participou de um evento, na abertura ele discursou, teceu diversos elogios ao presidente argentino, Javier Milei. Além disso, ele também falou que fica muito feliz com o avanço da direita na América Latina e que isso ele pretende também contribuir caso ele seja eleito agora nas eleições de 2026. Também falou a respeito ali da relação com Israel e hoje a previsão é de que ele se reúna com Javier Milei. Ele que vem traçando aí toda a sua campanha, pré-campanha eleitoral voltada aí para a direita. Ele vem adquirindo um discurso um pouco mais de direita. Ele que falava que era um Bolsonaro moderado, depois que nós tivemos aí a divulgação do áudio onde Flávio Bolsonaro pedia dinheiro a Daniel Worcaro, ex-dono do Banco Master, toda aquela questão do filme de Jair Bolsonaro, o pré-candidato à presidência da República acabou ali, então, adquirindo um discurso um pouco mais de direita. O que a gente também deve ter reflexo durante essa semana, Nath, é que na quarta-feira, Flávio Bolsonaro ele vai participar de um evento voltado para as mulheres. Esse evento acontece logo após a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, publicar um vídeo nas suas redes sociais na última quarta-feira, detalhando a relação que ela tem com o filho de Jair Bolsonaro, o pré-candidato Flávio Bolsonaro. Nesse vídeo que a gente destrinchou durante toda a semana passada, Michele Bolsonaro disse que foi maltratada pelo seu enteado Flávio e que eles não se falam desde o final de 2025, que Flávio Bolsonaro disse que ela não entendia nada sobre política. Isso tudo por conta do palanque eleitoral lá no Ceará, voltado ali para a direita. A Flávio Bolsonaro disse que Jair Bolsonaro falou que o apoio para o governo estava voltado ali para Ciro Gomes, o que Michele Bolsonaro não concordou por conta de falas passadas do candidato a respeito da família Bolsonaro. Ela levanta a bandeira ali de Eduardo Girão e ela acabou fazendo essa publicação nas redes, recebeu muitos apoios ali voltados das mulheres. Flávio Bolsonaro foi bastante criticado por conta desse posicionamento dito por Michele Bolsonaro que ele teve e que tem durante as visitas que faz ao pai Jair Bolsonaro, lembrando que Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar temporária. Essa prisão domiciliar venceu na última semana. Nesse momento, a gente aguarda um posicionamento do Supremo Tribunal Federal na figura do ministro Alexandre de Moraes para saber o que deve acontecer com Jair Bolsonaro nesses próximos dias. Se ele continua nessa prisão domiciliar temporária ou se ele retorna a cumprir a sua pena em regime fechado no 19º Batalhão da Polícia Militar, que fica aqui no Distrito Federal, dentro do Complexo da Papuda, conhecido também como Papudi. A gente fica de olho também nessa agenda do Supremo, mas também na agenda do pré-candidato Flávio Bolsonaro. Nath. Perfeito, Marília. Continua aqui com a gente, porque agora a gente vai falar do outro pré-candidato, né? Faltando poucos dias para o início do período do defeso eleitoral, 4 de julho, né? O presidente Lula acelerou a agenda de viagens pelo país. O foco tem sido principalmente os estados onde o petista teve o pior desempenho nas eleições de 2022 e também já apresenta esse desempenho ruim nas aprovações, nas pesquisas, como Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul e agora Santa Catarina. E o defeso eleitoral, dá pra gente aqui só lembrar, tem esse nome estranho, mas basicamente é aquele período em que principalmente é difícil para quem tem a máquina pública, os governadores e o caso do presidente, porque a depender do que se fala, dos discursos, dos eventos e das entregas,
não pode parecer campanha política antecipada, porque as campanhas só começam em agosto e quem tem a máquina pública tem um montão de entrega para fazer, não pode ser confundido, portanto, pela Justiça Eleitoral, para a Justiça Eleitoral, com campanha política antecipada, né, Marília? É exatamente isso, Nath. A campanha eleitoral começa ali no dia 16 de agosto. Antes disso, os pré-candidatos, candidatos, eles não podem fazer nenhum tipo de propaganda política. Por isso que existe esse cuidado aqui do Palácio do Planalto com as entregas que o presidente Lula deve fazer nesses próximos dias. Porque, para não parecer, né, ali antecipação de campanha eleitoral. Esse defeso eleitoral, ele começa ali a partir do dia 4 de julho. Então, o presidente Lula está correndo com a agenda, Nath. Vamos falar um pouquinho, então, dessa agenda do presidente Lula. Como você disse, ele já visitou diversos estados. Para essa semana também temos aí outra lista de viagens. O presidente Lula deve ir ao Paraguai amanhã e é um bate-volta, Nath. A previsão inicial era que ele fosse nessa segunda-feira e retornasse ali na quarta-feira. Só que acontece, o que nós temos agora de informação, a nossa setorista aqui de Palácio do Planalto, Daniela Santos, que está cobrindo o presidente Lula lá no Paraguai, ela disse o seguinte: ele deve chegar lá no Paraguai às 8 horas da manhã de terça-feira, participa da cúpula que começa ainda, né, que é só essa terça-feira, e já retorna para Brasília às 2 horas da tarde, porque nós já vamos ter evento aqui no Palácio do Planalto que deve contar com a presença do presidente Lula nesta terça-feira, que é o Plano Safra, que acontece todos os anos, e ele deve participar ainda nessa terça-feira. Hoje ele vai fazer também aí mais anúncios. Para o decorrer da semana temos viagens aí também voltadas aí lá para a Bahia, onde o presidente Lula deve participar daquela tradicional festa da independência do estado, que acontece no dia 2 de julho. Essa festa estava marcada ali para que o presidente Lula também pudesse se encontrar com Jacques Wagner. Antes mesmo, Nath, daquela história lá da Operação Compliance Zero, que mirou o senador, ele que acabou deixando a liderança do governo dentro do Senado Federal. O presidente Lula não deve fazer aquela tradicional caminhada no dia 2 de julho, mas deve manter a agenda ainda assim com Jacques Wagner. Lembrando que Jacques Wagner é um importante aliado do presidente Lula lá no estado da Bahia. Hoje, o presidente Lula também deve se reunir com a nova líder do governo no Senado Federal, Tereza Leitão. Eles devem discutir ali as estratégias para votações importantes que devem acontecer nesses próximos dias. No Senado Federal, a sinalização do presidente Davi Alcolumbre é para uma tramitação, início de uma tramitação aí do fim da escala 6x1, Nath, aquela PEC que foi votada lá na Câmara dos Deputados, que tanto a gente falou, deve avançar ao longo dessa semana. Vamos ter reunião de líderes amanhã, terça-feira. Na quarta-feira, Davi Alcolumbre deve receber ali setores voltados para essa área que trabalha pelo fim da escala 6x1, como sindicatos. Ele deve se reunir também. E hoje, então, Tereza Leitão deve conversar com o presidente Lula para poder traçar as estratégias para a votação dessa escala 6x1, mas também sobre a PEC da segurança pública. Para além disso, Tereza Leitão também deve vir aqui conversar com o presidente Lula para poder falar a respeito da relação entre Lula e Davi Alcolumbre, que a gente sabe que não é uma das melhores, que ao longo do tempo ela acabou se desgastando. Então, para além desses anúncios, dessas viagens que o presidente Lula vai fazer, ele precisa também cuidar da casa, Nath. Ele precisa cuidar dessas pautas que são eleitoreiras, que são importantes para o governo, mas também para o Congresso Nacional, e ele quer que elas avancem aí antes mesmo das eleições de 2026. Então, essa semana o presidente Lula continua com suas viagens, vai para o Paraguai, mas também retorna. Paraguai, ele participa da cúpula lá do Mercosul, vai discutir ali com diversos países, mas ele retorna ainda nessa terça-feira com o lançamento, né, com o Plano Safra, que vai acontecer aqui no Palácio do Planalto. Amanhã a gente vai estar aqui, vai trazer todas as informações e mais detalhes dessas agendas dos pré-candidatos à presidência da República, Nath. Perfeito. Marília volta daqui a pouquinho com mais detalhes importantes aqui de Brasília. E a gente falando aqui de eleições, a gente vai